Kevin Viveiros, Mastriani, Cuesta. Vídeo de hoje do canal da Nicola te apresenta quais as chances de reforços no Corinthians. Preciso te atualizar também. Descobriu o salário e todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, jogador que só foi contratado por indicação de Memphis Depay. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Campeonato Paulista bateu o Campeonato Carioca e é o estadual com maior audiência do futebol brasileiro em 2026. O Paulistão já alcançou 60 milhões de pessoas assistindo aos jogos, na Record, na Cazé TV, na TNT ou na HBO Max. Os números superam com alguma folga o Carioca, que tem transmissão da TV Globo. Importante registrar que a Cazé TV já alcançou 99,2 milhões de visualizações no Campeonato Paulista, contra apenas 32 milhões e 900 mil visualizações do Campeonato Carioca na GETV. Também já havia contado para vocês em relação à enorme discrepância entre as cotas de televisão do Campeonato Carioca e do Paulista. Cada um dos grandes em São Paulo tem direito a 35 milhões de reais fixos. No Rio de Janeiro, o Flamengo tem direito a 10 milhões de reais, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco ficam com 6 milhões e 600 mil reais. Só para completar, registrar que o Mirassol, que dá para dizer em fase de evolução, mas ainda pequeno no cenário nacional, tem direito à mesma cota do Flamengo, 10 milhões de reais para cada. E a minha Portuguesa faturou no campeonato estadual desse ano 7 milhões de reais, à frente dos gigantes do futebol carioca. Você prefere assistir aos jogos do Paulistão ou do Carioca? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Quero te explicar agora que passo estão as semifinais do Campeonato Paulista. 2 das 4 vagas estão preenchidas. Isso porque nesse sábado, São Paulo venceu o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1, enquanto o Palmeiras enfiou 4-0 no Capivariano. Palmeiras e o São Paulo estão garantidos e esperam pelos dois outros adversários. E a gente não consegue imaginar quem enfrenta quem. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista define que entre os 4 semifinalistas, o de melhor campanha pega o de pior campanha. E o segundo melhor campanha pega a terceira melhor campanha. Os pontos são acumulativos em relação à fase de grupos. Nesse momento o Palmeiras tem 19 pontos e o São Paulo tem 16 pontos. Quero só fazer um exercício de lógica aqui com vocês para vocês entenderem. Se Santos e Corinthians vencerem seus confrontos, o Santos pega o Novo Horizontino fora e o Corinthians pega a Portuguesa fora, teremos uma semifinal com Palmeiras e Santos, jogo único na Arena Barueri, Corinthians e São Paulo, jogo único na Neoquímica Arena. Mas se Santos e Corinthians passarem nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal, teremos Palmeiras e Santos na Arena Barueri e São Paulo e Corinthians possivelmente no Brinco de Ouro da Princesa, jogo com o mando do São Paulo. O tricolor não poderá atuar em casa por conta de shows que acontecerão em seu estádio. Importante registrar que não dá para imaginar um confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras. Se o Novo Horizontino passar, não enfrentará o Palmeiras pela pontuação. Também dá para cravar que Portuguesa ou Corinthians, aquele que passar desse confronto, não enfrentará o Santos. São 2 duelos impossíveis pela matemática. Seu palpite, quais serão os 4 classificados? Dá para imaginar que Santos e Corinthians se juntam a Palmeiras e São Paulo, tendo os 4 grandes nas semifinais. Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Agora sim, bora falar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, o amigo de Memphis Depay. Bora explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad. O meio atacante, marroquino, que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar 400 mil reais por mês. Importante, esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são um prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas o Corinthians decidiu bancar apenas 400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa 6 milhões de reais por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante.
Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho. O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? Kevin Viveiros pode virar reforço do Corinthians. O atacante colombiano de 25 anos de idade, que faz sucesso com a camisa do Atlético Paranaense, passou a ser pedido por torcedores do Corinthians nas redes sociais. A mobilização foi tão grande que até virou debate dentro do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol e ela assegurou que, apesar de bom jogador, Kevin Viveiros está completamente descartado, tudo por causa da questão financeira. O colombiano foi comprado do Atlético Nacional por 5 milhões de dólares. O Atlético Paranaense gastou 27 milhões e meio de reais para fechar com o atleta no ano passado. O Viveiros, inclusive, se tornou o reforço mais caro da história do Atlético Paranaense, superando os 24 milhões de reais que haviam sido gastos em Vitor Roque. Hoje, certamente o Atlético Paranaense não negociaria o Viveiros por menos de 10, 11, 12 milhões de dólares. E não há nenhuma chance de o Corinthians fazer um investimento desse tamanho, primeiro porque não há dinheiro, depois porque se houvesse, a busca seria por outro tipo de jogador. Viveiros que na atual temporada soma 4 partidas com 2 gols e 1 assistência, na temporada passada, sua primeira com a camisa do Furacão, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências. Também me perguntaram sobre Mastriani, centroavante que não vai ficar no Atlético Paranaense. Esse nome não agrada. A avaliação é de que não é um jogador para o nível do Corinthians. Dorival gostaria de contar com mais 2 atacantes, um meio-campista e mais um defensor. Difícil imaginar que até o fim da janela de transferências, o Corinthians atenda a tantos pedidos de reforços. E você acha que o Timão precisa de que nível de contratação? Já usa o espaço para comentário para registrar. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube. Só que na janela na metade do ano é necessidade. Vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não, eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você, quais seriam seus preços para Yuri Alberto,
para André e para Bidon. E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala minha família, fala meu povo, beleza? Mais um giro de notícias para você acompanhar tudo que está sendo falado aqui no mundo mais completo de todos os tempos. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sino das notificações e ficar antenado, super atualizado nas últimas informações do maior clube que a gente tem, valeu? A gente vai encerrar nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos para cima. Fui.